Sempre é um prazer, um privilégio estar com vocês aqui. Olha, igreja cheia, criançada aqui, Curitiba, que se cuide, que está uma maravilha. Parabéns aí a vocês. Eu agradeço aí a oportunidade, sempre é um privilégio a gente falar um pouco da palavra de Deus. Tenho vindo aqui algumas vezes e sempre sou muito bem recebido por todos vocês aqui, por isso que a gente se anima, né, e fica feliz quando está aqui de volta. Nós vamos falar aqui uma palavra que Deus colocou no nosso coração aí desde a semana anterior, onde nos meus devocionais aí, ele colocou muito forte isso para mim. Obrigado, irmão. Eu sou mineiro, lá do interior de Minas Gerais, da cidadezinha chamada Abaeté. Todos nós, abaetenses, temos esse compromisso de onde a gente estiver falando para mais de 3 pessoas, a gente falar da cidade, que são mais alguém que já viu falar nessa cidade alguma vez. E quando eu morava lá, todo final de semana, meu falecido pai, que agora em outubro faria 105 anos, ele faleceu com 99, todo final de semana, Marquinho, sexta-feira depois do almoço, vamos pescar. Ele tinha um sítiozinho lá perto, uma meia hora de distância, a gente ia pescar, nós dois. E ele gostava de pescar, tinha um barquinho, a gente ia no meio do Rio São Francisco. E ali era uma correnteza, e ele falava assim: Marquinhos, vamos parar aqui, joga a âncora. Que lá ele, popularmente na Abaeté, chamava joga a poita. Joga a poita. Eu jogava e nós ficávamos parados ali naquele lugar pescando. Essa semana passada eu estava no meu devocional e me veio uma passagem que fala mais ou menos sobre isso. Não sobre pescar no rio e jogar a poita, mas veio falar sobre âncora. E eu parei e comecei a refletir o que o Senhor queria dizer para nós sobre isso. Pode colocar para mim? Então, se alguém for refletir depois sobre isso, eu chamei isso de lançai as âncoras. O que é uma âncora? Uma âncora, na realidade, é aquilo que nos dá sustentação num determinado momento, numa água. A gente às vezes usa também esse termo para dizer: mas esse sujeito aqui não vale nada. Ele é uma âncora na vida da família dele. Ele segura o crescimento. Mas a palavra de Deus nos fala de uma outra abordagem. Feche os olhos, vamos pedir a presença do Espírito Santo aqui mais uma vez. Senhor Jesus, nós estamos aqui na sua presença. Convidamos o Espírito Santo a estar aqui conosco, ministrando nos nossos corações. Que o Senhor fale o que precisar ser dito para contribuir, Pai, com o crescimento, com a salvação e a bênção do Senhor para todas as pessoas. Nós entregamos esse tempo ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, o termo que eu vou usar, pode colocar para mim. É uma passagem, está lá em Atos 27, de 13 a 20. Essa passagem fala de uma viagem de Paulo para Roma. Ele estava preso. Ele falou: eu vou falar com César. Então tinha que ir para Roma. E ele, preso, aprisionado, ele entrou num navio para ir. E aqui,
Se vocês reduzirem depois um pouco lá no computador de vocês, aqui é um mapa de onde ele saiu. Ele saiu aqui dessa região, aqui no canto, costa do Líbano, Síria, aquela região ali, e ele vinha para Roma, que é aqui na Itália. E ele saiu daqui e ele foi, esse texto fala, que ele pegou um mar sem vento, ou com vento contrário, que dificultou e atrasou a viagem dele. E eles tinham que estar lá, mas eles estavam por aqui ainda, perto da Grécia. E aí, ele pararam ali, não vamos seguir viagem, porque não vai dar tempo. E aquele tempo que eles estavam, eles demoraram tanto, que chegou a época das chuvas, das tempestades. Mas assim mesmo, o comandante, pode passar para mim, o comandante do navio, vamos assim mesmo para Roma. E começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que eles estavam parados lá em Creta, na ilha de Creta. Eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras. Levantaram o quê? E foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, eles pararam as manobras e ficaram à deriva. Alguém já se sentiu à deriva alguma vez? Não sei o que vai ser da minha vida. Eu já estou sem saber qual caminho seguir. Eu estava à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. O barco salva-vidas, naquele tempo, ele andava amarrado. Ele ia amarrado atrás do barco principal. Eles recolheram, puseram o barco em cima. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. E temendo que ele encalhasse nos bancos da areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio. Seja o que Deus quiser. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós. Grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Esse texto aqui mostra que muitas vezes a gente pode entrar numa situação onde a gente chega até a perder a esperança de melhoria. E é interessante que a Bíblia fala que eles foram navegando ao longo da costa porque começou um vento soprar suavemente, o vento sul. Suavemente, tranquilo, as coisas estão indo bem, os negócios estão indo bem, o relacionamento está indo bem. Mas de repente, entra um vento violento que transforma a nossa vida. Nos pega despreparados. Essa passagem, ela segue e ela vai nos mostrar que muitas vezes
nós somos pegos em enrascadas que a gente não sabe por que nós nos metemos nisso. Quando Adão e Eva estavam lá no paraíso, e que Eva e os dois pecaram e se afastaram de Deus, a Bíblia fala que Deus chegou e falou assim: Adão, onde está você? Deus sabia onde ele estava. Na realidade, que Deus estava perguntando assim: Adão, como é que você foi se meter nessa, meu filho? Como é que você foi parar aí, precisando se esconder de mim? Às vezes a gente não pensa nas consequências das nossas ações. E muitas vezes a gente acaba perdendo a esperança da salvação. Tem muitos ventos brandos na nossa vida, animadores, que nos impulsionam, nos movem para o futuro, nos movem para os desafios que nós temos que enfrentar. Mas também existem outros fortes, que vêm tirar nossa paz, que nos chamam a rever os nossos planos. Todos dois são permitidos por Deus. Mas Deus nos ama. Quem crê nisso? Amém. Por que Deus permite que às vezes venha vento violento contra a gente? A Bíblia fala que Deus não nos dá um desafio mais forte do que aquele que nós somos capazes de suportar. E que são nas dificuldades que a gente cresce e se fortalece. Quem conhece o nosso pastor Ronald? Ele é dono de uma academia. Caboclo é dobrado. Mas para ele estar daquele jeito dobrado, ele tem que fazer força. Tem que ir lá malhar. E por que o músculo cresce? Porque ele, ao fazer força, ele machuca, estressa o músculo e ele responde para ultrapassar aquele estresse que ele teve. Deus permite, às vezes, os ventos fortes da nossa vida para nos fortalecer. É verdade. A gente rever onde é que nós estamos falhando. O que nós precisamos mudar? Por favor, pode mudar lá para mim. Já passamos, pode passar o outro. Esse texto ele segue do 27 para frente. Na 14ª noite, cara, quase 15 dias, quase 2 semanas, o povo dentro de um barco, chacoalhando para lá, para cá, não enxergavam nada, era noite e dia, era tudo a mesma coisa, de tanta tempestade que estava, não tinham mais nada, tinham jogado tudo fora. 14 dias. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para outro no mar Adriático. Quando por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Imaginaram. Às vezes Deus permite a gente ver isso. No meio de a confusão que eu estou, de repente vem uma semente de lucidez, de sabedoria, de discernimento para nós. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era 37 metros. Pouco depois, lançaram novamente a sonda em 27 metros. Opa! Estamos indo para o raso. Acho que nós estamos perto da costa. De noite, escuro. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa, lá da traseira, e faziam preces para que amanhecesse os dias para eles saberem onde estavam.
Quem de nós já orou para Deus clarear a nossa visão? Quem de nós já pediu para que Deus esclarecesse uma situação que a gente precisa? Quem levantou a mão, Deus te abençoe, porque a maioria não faz isso. Tenta resolver como eles resolveram. Vamos jogar as coisas fora. Vamos jogar os alimentos fora. Aí, beleza. Parou a chuva. Cadê? Vamos morrer de fome? A gente acaba tomando, quando não consulta a Deus, decisões que muitas vezes não são corretas. Lançaram 4 âncoras e faziam pressa para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Agora vão lançar âncora lá da frente. Então Paulo disse ao centurião e ao soldado: se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e deixaram o barco embora. Irmãos, muitas vezes, nas dificuldades, onde um grupo, nossa família, nossa casa, nossa igreja, nós não podemos dar soluções individuais. Nós somos tão unidos. Esse povo aqui, essa meia dúzia aqui, eles estavam lá em 200 e poucas pessoas nesse barco. E essa meia dúzia de 3 ou 4 que cabia dentro do barco salva-vidas queria: vamos remar nós aqui, vamos. Os outros que se danem. Então Paulo falou: se eles forem, todo mundo vai morrer. O que isso está ensinando para a gente? Algumas coisas aqui. Quando a gente precisa de um suporte para tomar uma decisão, para resolver uma situação, para caminhar em determinada direção, nós temos alguns caminhos para seguir. Consultar os, entre aspas, entendidos, que vão mandar a gente jogar as coisas fora, vão mandar a gente nos salvar só nós e o restante que se dane, ou consultar a Deus. Só que a gente precisa estar atento ao que Deus está falando com a gente. A Bíblia conta algumas passagens de alguns grandes homens de Deus, abençoados, escolhidos por Deus, que resolveram caminhar diferente. Todos nós conhecemos a história do rei Davi. Antes de ser rei Davi, era só o Davi, tomava conta lá dos animais do pai dele, um pastor de ovelhas, e ele foi, por um acaso, enviado pelo pai dele lá no fronte da guerra contra os inimigos, para levar um pouco de comida lá para os irmãos dele. Quando ele chegou lá, ele viu Golias humilhando, ameaçando o povo de Israel. E ele se encheu de orgulho, no bom sentido, né? Do poder de Deus. Como é que vocês não podem admitir um homem humilhar a gente desse jeito? Mas olha o tamanho do cara, tem 3 metros de altura. E ele foi lá, todo mundo sabe, matou Golias, cortou a cabeça dele. Quando o pessoal estava voltando para a cidade, todo o exército, o povo fazendo festa, porque tinham vencido ao inimigo, a Bíblia diz que o povo cantava:
Saul matou milhares. Saul matou milhares. Saul era o rei, né? Davi, dezenas de milhares. O rei Saul, um homem escolhido por Deus, abençoado por Deus, poderoso, rei de um exército grande, a partir daquele momento, ele entrou como uma flecha. A partir daquele momento, falou: pai, o que mais que esse cara vai querer? Vai tirar meu lugar? Quer o trono? E a partir daquele momento, ele esqueceu do reinado dele e passou a viver a vida dele por conta de um escorregão que ele teve. Ele perdeu o reinado dele. Ele passou o resto da vida dele tentando matar o Davi. O próprio Davi, depois que virou rei, quando o exército estava indo enfrentar os inimigos, ele não foi como deveria ter ido. E ficou no terraço dele e viu uma mulher, chamou a mulher, teve um filho com ela. Isso causou uma consequência desastrosa daí para frente. Está lá em Reis essa história aí. Gente, cuidado com o descuido. Cuidado com uma decisão sem pensar. Quantos casamentos vão embora por causa de um escorregão sem pensar? Eu estava fazendo numa igreja lá em Curitiba, eles convidaram para fazer ministrar um curso lá para eles de finanças com base na Bíblia. Acho que eles não tinham mais quem chamar. Bom, chama esse Zé Mané mesmo. Bom, eu ministrando lá, e eu falei que o Mamon, que é o Deus do dinheiro, ele age junto com outros demônios. Da usura, da inveja, do orgulho. E falei essa passagem lá no meio e continuei falando. Terminou o curso lá, era 2 horas de ministração. Quando terminou, veio um casal aqui na frente falar comigo. O pastor, opa, aleluia. Recebo. Pastor, é o seguinte, isso aí que você falava é uma grande verdade. São 2 médicos, um casal médico, super bem de vida, 2 viagens por ano para a Europa com os filhos, cada um com seu carro importado, mansão, condomínio fechado. Pá, vida abençoada na igreja. Aí o marido chega para a mulher e fala: querida, os outros meus colegas médicos lá do hospital estão abrindo o hospital em São Paulo. Eles são lá de Curitiba, né? Aí em São Paulo. E eu vou ser sócio. E eu vou lá, eu fico lá uma semana em São Paulo, uma semana aqui. Ela falou: mas para que você vai inventar isso, cara? Olha a vida que nós temos. Nós estamos nos envolvendo na igreja. O que você vai fazer em São Paulo? Para abrir um empreendimento novo? Não, eu vou, e foi. Maravilha. Primeiro final de semana ele veio, não, uma benção. No segundo final de semana ele veio. No terceiro final de semana ele falou: querido, é o seguinte, eu não vou poder ir esse final de semana porque vai ter aqui uma conferência e eu vou ficar aqui porque a conferência é sábado o dia inteiro e domingo de manhã. Então, para eu ir aí domingo, fica aqui. Passou, mas eu não vou poder ir esse final. E começou a vir o seguinte: cada 15 dias ele vinha. Até que ele passou um mês inteiro sem poder vir. Ela assim, falou: vou lá. Quando chegou, ele estava com outra família. Estava com uma outra médica, sócia também do hospital, já vivendo. Estou contando o que eles me falaram. Separaram.
Começou aquela divisão, que é a briga de dividir o quê? Como é que era? Antes era meu bem, depois é meus bens, né? Começaram a brigar ali. E eles chegaram no fundo do poço. Perderam a casa que eles moravam. Não tinha mais dinheiro. Não tinha mais carro. Ele lá em São Paulo, o hospital quebrou. 2 anos depois ele voltou, pediu perdão para ela, para recomeçar. E ele estava na minha frente ali, ela falando tudo isso e ele chorando ali, como uma criança. Ele falou: olha, eu não ouvi o que Deus estava falando para mim. Então, quando nós estamos falando de âncora, e Paulo falou de 4 âncoras, que 4 âncoras são essas? Vamos ver? Primeira âncora é a âncora da confiança em Deus, da confiança na ajuda e no poder de Deus para nós. É a primeira âncora que nós temos que ter, é o que vai nos segurar, nos sustentar, o poder de Deus para nós. Cara, não tem coisa mais importante na nossa vida do que o poder de Deus para a gente. Nada pode com esse poder. Nós cantamos aqui hoje: para sempre exaltado é, ressuscitou, venceu a morte. Tudo é o poder de Deus. Como é que eu não vou confiar nesse poder? Está lá em várias passagens, a Bíblia inteira, eu peguei algumas 2 aqui. 1 Pedro 5,7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E ele prometeu: eu vou cuidar de vocês até o fim dos tempos. É a promessa dele. Quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Está lá em Salmos. Pode passar para mim mesmo. Paulo ainda falava assim: ó, gente, eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. E todos, nessa confusão que eles estavam ali, todos foram salvos. O navio bateu ali nas pedras, mas já estavam próximos. Uns foram nadando, outros seguraram nos destroços do navio, mas todos chegaram na praia. Confiança em Deus. Confie no Senhor. Ele é poderoso e suficientemente capaz de nos salvar. A segunda âncora, esperança. O que é esperança, gente? O que é esperança? Eu tenho uma esperança que o Brasil vai ser campeão da Copa do Mundo do ano que vem. Aí, olha, acho que Deus vai falar: Caboclo, senta aqui, presta atenção. O que é esperança? Esperança é aquilo que nós, como o nome está dizendo, esperamos acontecer conosco. Tem gente que, infelizmente, a esperança deles é só declarar coisa errada. Deus esqueceu de mim. Eu não nasci para ser feliz. Fulano de tal que se dá bem. Para mim, tudo é complicado. Olha a situação que eu estou. Olha o que eu já tive antes, o que eu não tenho mais nada. Eu sou um incompetente.
Esperança, depois da primeira âncora, confiança em Deus, esperança é saber o seguinte: Deus já me abençoou, a bênção já foi me dada, ela só não chegou ainda, mas quando ela chegar eu estou pronto. Esperança. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem eu terei temor? O Senhor é meu forte refúgio, de quem eu vou ter medo? Que o Deus da esperança os encham de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Transbordem de esperança, confiança. Eu estou passando uma dificuldade, mas creio que ninguém vai se dar mal. Todos vão salvar. Eu estou passando um momento onde minha situação está difícil, meu casamento está meio ruim, meu trabalho não está bom, as minhas finanças estão complicadas, mas eu tenho esperança que Deus é capaz de me abençoar e eu estou fazendo a minha parte. Cuidado com os tropeços nas distrações. Cuidado. A Bíblia fala lá em 1 Pedro, vigiai e orai. O inimigo está ao redor, esperando para nos atacar. Para sempre o inimigo vai estar querendo nos atacar. Não é só agora, é sempre. Até o fim. Esse é o papel dele. Firme. Âncora. Se ancore com Deus. Terceira âncora. Propósito. Eu estava vendo, quando eu fui colocar essas fotos de âncora aqui, o meu netinho, ele gosta de acompanhar, ele já veio aqui uma vez que eu estava aqui, ele sentou lá no fundão, lá, tem 12 anos. Ele falou: ô vô, uma coisa que eu não tinha reparado, mas toda âncora é uma cruz, né? Eu falei: uai, é mesmo, rapaz? Eu não tinha visto. Uma cruz. Nos acompanha. Propósito. O que é um propósito? O que é viver com propósito? É viver com aquilo que Deus designou para nós. Isso é um propósito. Tem alguém que tem um propósito de ser milionário. Tem alguém que tem um propósito de ser presidente da República. Tem alguém que tem propósito de ser poderoso. Se não for o propósito designado de Deus para você, meu filho. Lá em Salmos ele tem uma passagem que fala assim: se não for o Senhor o construtor da sua casa, não adianta você trabalhar dia e noite, porque isso não vai ser abençoado. Propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus para você? Todos nós temos um propósito. Qual é o propósito de Deus para cada um de você? Paulo precisava ir a Roma. Seu propósito ainda não havia terminado. O propósito de Deus para nós nos liberta dos temores e nos encoraja a continuar a luta e avançar. Então não desanime se estiver passando no meio da tempestade, igual Paulo estava. Não desanime. O propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. Nosso propósito é agradar e obedecer a Deus, cumprir o chamado que Ele nos entregou. Dificilmente Deus vai dar um propósito para alguém pegar uma cruz e ir a pé ou de joelhos até a Aparecida do Norte. Qual o propósito disso? Eu vou de joelhos daqui de Balneário até Curitiba, de joelhos, para fazer um sacrifício para Deus. Cara, a única coisa que talvez a gente consiga é arrebentar os joelhos
ter que procurar um médico depois. Deus não quer o nosso sacrifício. Deus quer a nossa obediência. Ponto. Obediência. O que Ele manda a gente fazer? Qual o propósito dele para você? Qual o propósito que Ele colocou no teu coração? Não fuja dele. Enquanto eu fugir do propósito, eu não vou ser feliz. Lembra de Jonas? Vá para Nínive, vai lá e prega para salvar aquele povo. Deus me livre, aquele povo lá me matou todos meus parentes, meu pai, etc. Atacava a gente. Não vou. Em vez de ir para Nínive, foi para o outro lado totalmente diferente. Deu certo? Não. Tempestade, parará, patatá, vento, ciclone, tornado. Enquanto ele não chegou em Nínive, ele não cumpriu o chamado dele. Propósito. Não nos desviemos do nosso propósito. Ah, Marco, mas eu não sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. Não sai? Não tem problema. Deus sabe. Faça conversa com Ele todo dia. Leia a Bíblia toda manhã. Toda manhã. Antes de você sair de casa, antes de começar seu dia. Eu tenho um amigo meu, que é um diretor aí de uma empresa grande, que ele falou assim: Marcão, eu deixava meu celular todo dia ligado. Eu acordava umas 2, 3 vezes na madruga para ver se tinha alguma mensagem, alguma coisa. Eu levantava às 6 horas, 6:30 da manhã. Primeira coisa que eu fazia era ver se tinha mensagem no celular. Aí ele disse que ouviu um pregador dizer o seguinte: sabe a primeira coisa que você tem que fazer todo dia quando você acorda? Obrigado, meu Deus, pela proteção durante essa noite. Abençoe esse meu dia. Fale comigo o que eu preciso fazer hoje. E que a partir desse dia ele passou a fazer isso. Qual é o seu propósito? Saul ficou com ciúmes em vez de Davi. Perdeu o propósito da vida dele. Se desviou dele. Davi não foi para a guerra, acabou para adulterar e matar. Perdeu o propósito dele. Agora, se você eventualmente saiu do propósito de Deus para você, sabe o que você pode fazer? Não deixe o inimigo te acusar. Ele só é acusador, mas ele é derrotado. Ajoelha perante Deus, reconheça para Deus tua falha. Senhor, me perdoe, eu falhei nisso, eu falhei com minha esposa, eu falhei com meu marido, eu falhei com meus negócios, eu passei outro para trás, eu tomei... O que você fez de errado? Deus sabe. Ele só está esperando você dar esse passo. E aí não adianta ir de joelho, não sei aonde. Se revista do propósito que Ele deu para você. É tudo que você pode ter na sua vida. É o propósito que Ele designou para você. Se arrependa perante Ele. Quarta âncora. Tem aqui. Tem mais uns versículos. Não, antes, deixa eu só terminar isso aqui. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude de nossas obras, nossos sacrifícios, nossos joelhos. Essa graça nos foi dada por Cristo Jesus desde os tempos eternos. O Senhor cumprirá o seu propósito para contigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre e não abandones as obras das tuas mãos através de mim. Cada um de nós que está aqui nessa sala hoje tem um propósito de Deus para nós. Amém. Amém. Todos nós. As crianças,
Todos nós. Não abandone o propósito que Deus tem para você. Ele quer te dar felicidade, alegria, vida abundante. Jesus já disse lá, né? O inimigo vem para matar, roubar e destruir, só isso. Matar os nossos sonhos, nossos planos, nossos projetos, nossas expectativas. Roubar a nossa paz. Quantas pessoas, infelizmente, têm que tomar remédio para dormir porque não tem paz quando fecha os olhos? Mas eu, Jesus, está lá escrito, né? Vim para dar vida em abundância, em alegria. Confia nele. Segura a âncora com ele. Vamos ver a quarta comunhão. 4 âncoras. A quarta. Deus fala conosco para nos abençoar. E para que a gente leve essa bênção para outras pessoas. Alguns têm um propósito, como esse casal maravilhoso aqui, de seus líderes, pastores, líderes de uma igreja. Que cada vez que a gente vem, tem mais pessoas. Mas às vezes, o que Deus quer de nós é falar com o meu vizinho ali. É falar com um jovem na rua. É falar com alguém que está doente, sem esperança, triste, que é uma pessoa doente, sem esperança na vida dele, não sabe quanto tempo mais vai viver. Vamos lá falar a palavra de Deus para ele. Pode ser esse o seu propósito. Deus, por sua graça, deu-lhes as vidas de todos que estão navegando com você. Foi o que Deus falou para Paulo naquela viagem. Todos que estavam ali foram dados para Paulo salvar. Graças a Paulo, a fé de Paulo. A sua fé é capaz de salvar as pessoas que estão à sua volta. A sua casa, sua família, seus filhos, seus netos, seus irmãos, seus pais, seus amigos, seus colegas de trabalho. A sua fé, a sua confiança em Deus é capaz, vai ser usada por Deus para isso. É gozado assim, um dia eu estava falando com pessoas sobre isso. Cara, mas você tem que orar com as pessoas que você vê que está precisando. Ah, Marco, mas eu não tenho coragem, eu tenho uma vergonha, cara, de falar isso. Aí depois ele mandou, 2 dias depois, ele no campo de futebol. Mas ali você não tem vergonha? Falar palavrão, xingar a outra torcida. Agora você tem vergonha de orar com os outros? O que é precioso para você? Deus está aí no teu coração. O Espírito Santo está aí com você. É só falar. Me capacita porque eu não sei. Me leva. Senhor, o Senhor quer que eu vou, mas eu não sei. Lembra de Moisés? Senhor, eu não sei falar nada, eu sou ruim de prosa. Eu vou estar falando por você. Simplesmente, eis-me aqui, Senhor, me usa. Faça isso. Deus vai te usar poderosamente, comunhão com as pessoas. Aqueles que ouviram o que Paulo dizia, orientados pelo Senhor, se salvaram. Deus sempre provê uma palavra de salvação, de orientação, de proteção para aqueles que o ouvem. Nunca o Filho de Deus fica abandonado. Amém. Nunca. Pode passar. Isso aqui nós já comentamos a última aqui. Olha lá, tem algumas passagens. Pois onde se reunir 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio dele. Ele está no meio da gente. Tá bom, 2 ou 3. Eu vou orar com uma pessoa que eu vi agora, que Deus tocou. Fala com ele.
São dois? São dois. Quem vai estar ali junto? O Senhor. Pronto. Faça a sua parte. Se empodere. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo anda ao redor como um leão, rugindo e procurando. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Na âncora do Senhor. Âncora é o que sustenta. Sustenta no meio de uma corrente poderosa, de águas violentas. Âncora te sustenta. Pode passar? Então, gente, concluindo aqui essa mensagem que eu queria passar para vocês, Paulo nos mostra ali que mais do que âncoras físicas, nós precisamos ter a âncora espiritual, que são essas 4 que nós passamos aqui. Usar o poder de Deus conosco. Nosso poder, nosso braço, fraco. Mesmo do Ronald lá, com toda aquela, mesmo o Ali, que está aqui com vocês, não pode nada. Mas ele pode. Ele pode. Ele é capaz. Ele é capaz. Precisamos utilizar esse poder de Deus em nossos desafios e planos. E essa passagem aqui que todo mundo conhece, está lá em Apocalipse capítulo 3. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Deus está aí falando conosco, está aí falando com você. Está batendo aqui, ó, teu coração aí. Marcão, 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 Marcão. Abre teu olho, caboclo. Marcão. Ele não arromba a nossa porta. Quem entra e faz o estrago e arromba a porta da gente é o inimigo lá, é o derrotado lá. Esse é o papel dele. Deus não arromba. Ele está me convidando, como está convidando cada um de nós que está aqui, para se apoiar cada vez mais com Ele, para tomar posse do poder dele, que Ele já deu para nós. Talvez alguém aqui esteja passando um momento difícil. Talvez alguém aqui esteja usando uma âncora para fortalecer o seu caminho. Eu vou fazer uma oração. Eu vou pedir para todos fechar os seus olhos. O Espírito Santo está aqui nesse lugar. O Espírito Santo está aqui nesse lugar. E Ele está falando conosco que algumas pessoas estão enfrentando os desafios, as tempestades sozinhos. Estão deixando de usar a maior força do universo junto deles. Todos com os olhos fechados ainda, por favor. Nós vamos orar agora. E se o Espírito Santo tocar em você agora, você sentir a presença dele no teu coração, eu vou pedir para você levantar a sua mão. Está todo mundo, a igreja toda de olho fechado. O único que vai ver sua mão levantada é o Espírito Santo. É para, quando você fizer isso, ele vai entender que você está convidando ele a estar aí no teu coração, te ajudando nessa caminhada. Senhor Jesus, Pai querido, Deus Pai Todo-Poderoso,
O Senhor é a maior autoridade do universo. O Senhor é o nosso Senhor e Salvador. O Senhor é aquele que venceu a morte, aquele que tem poder sobre todas as coisas. Nós convidamos o Senhor agora a estar aqui nesse lugar, passando pelas pessoas que estão aqui, tocando os corações que estão aqui. Que o Senhor mostre, Pai, o seu poder para cada um que está aqui. Pai, que todos entendam que eles não estão sozinhos, que o Senhor é o Pai deles, e um pai não abandona o filho em momento algum. E o Senhor está aqui para carregar cada um no colo, se for preciso, para ser a âncora que vai firmá-los, cada um aqui, no seu poder. Fale com cada um, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha aqui.